Muito bem, estamos de volta. Hoje o assunto está muito interessante, não só para as mulheres, porque os companheiros, os homens, os maridos, quem acompanha aí as mulheres gestantes ou mamães novas, aí fresquinhas, precisam estar a par desse assunto que é depressão pós-parto, para saber como lidar, para saber como conduzir, para saber como tratar este problema de saúde. Bom, mulheres que sofrem de depressão pós-parto geralmente relatam que, ao nascer o bebê, elas enfrentam sentimentos de dualidade. Ao mesmo tempo que amam, odeiam o próprio filho. Você já se chocou alguma vez com essa informação? Já se deu conta de como ela é forte? E esse sentimento, ele faz parte de quem sofre de uma doença que tem sintomas, fatores de risco e, graças a Deus, tem tratamento. Eu posso assegurar para você que não tem relação nenhuma com a personalidade da mãe. Essas mulheres, na verdade, sofrem e muito, e geralmente elas sofrem, caladas. Por isso, hoje a gente convidou aqui a psicóloga a doutora Marli Portugal para esclarecer esse assunto que causa tanto sofrimento. E é claro que é muito bom ter você aqui com a gente também no programa, então se você quiser mandar o seu caso, quiser comentar aqui, quiser mandar uma dúvida para a doutora Marli, para a gente discutir aqui durante o Vida Saúde, o nosso WhatsApp é o seguinte, 12 98266 0004. Se você preferir, você pode apontar também a câmera do celular para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado então para o nosso WhatsApp para poder fazer a sua pergunta também. Se preferir, você pode se manter anônimo ou dizer para a gente quem é você e de onde você está falando. Combinado? Doutora Marli, tudo bem? Seja bem-vinda ao Vida e Saúde. Prazer enorme estar falando com você sobre esse assunto tão importante. Bem-vinda. Obrigada, Teru. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Vida e Saúde. Doutora, eu acho que é importante a senhora começar explicando para a gente o que é a depressão pós-parto. Eu queria já tentar entender em que período ela pode chegar, se é só depois do parto ou se ela já pode dar indícios antes da criança nascer. Ok. Bom, depressão pós-parto é um transtorno, é um distúrbio do humor que afeta a relação entre a mãe e o bebê, né? E como é distúrbio do humor, isso pode sim estar acarretando essa transformação no humor da mulher ao longo da gestação, por N motivos, né, Teru? Às vezes, sim ou não, uma gravidez desejada, então não é porque está tudo certinho, tudo programado, que não vá ter. Pode sim ter, mas mulheres que estão no contexto assim, de um estresse muito grande, aí a probabilidade de afetar o seu humor é maior. Existem questões hormonais, então fisiológicas ali, que podem desencadear a depressão pós-parto, mas eu também queria que você falasse um pouquinho sobre, de repente, histórico familiar, se minha mãe teve depressão pós-parto, de repente não teve diagnóstico na época dela, mas ela passou por um período difícil depois da gestação, depois de ter o bebê, a gente pode ter pista de que ela teve depressão pós-parto. Isso significa que a filha ou as filhas têm maiores chances de desenvolver também, doutora? Sim, há uma probabilidade, não que é algo assim que, porque a minha mãe teve, assim, necessariamente a filha vai ter. Depende muito de como a filha, até ao passar pela experiência, né, ao presenciar a experiência da mãe, como ela lidou com a sua vida. Mas, se tem casos na família, é muito importante prestar atenção, né? Como ela reage com frustrações, como reage com estresse, porque se na família já vem um quadro e percebe-se que naquele contexto familiar nunca é tratado, provavelmente esta filha vai passar por isso também. Mas, né, se cuidar, né? Aí, mesmo que a mãe teve, pode ser que não tenha. Pode ser uma história diferente a partir dali. Agora, eu quero saber o seguinte,
Essa sensação, às vezes, a mãe consegue perceber. Nem sempre ela consegue perceber que realmente ela está... a gente vai falar um pouquinho dos sintomas já já. Que ela está sofrendo com a depressão pós-parto. Porque quando o bebê nasce, algumas mães enfrentam ali um período mais curto de uma tristeza inexplicável, os chamados baby blues. Mas que é diferente da depressão. Qual é a diferença, doutora, básica? Olha, é que a mulher, quando passa por essa fase aí e acontece o baby blues, ele é mais rápido, ele não tem tanta consequência negativa, né? Muda ali o sintoma de, assim, a pessoa passa a ter, sim, um sentimento de tristeza, angústia, mas é passageiro. A depressão já é algo assim que é uma doença, né? Uhum. É um distúrbio, então precisa ir para o tratamento certo. O baby blues é uma fase que nem todas as mães passam, mas as que passam por isso, por ser uma fase, mesmo se ela não buscar tratamento e ela com uma rede de apoio, ela consegue sair desse estado. Mas pode falar, doutora. Mas a depressão, por ser uma doença, precisa de ajuda de profissionais. Até porque os sintomas são diferentes, né? A gente vai perceber que a depressão, ela tem, às vezes, uma oscilação muito grande de humor. O baby blues, ele mantém aquela tristeza somente. Vamos tratar um pouquinho sobre sintomas de depressão para a gente conseguir clarear mais. Por quê? Porque, às vezes, a mãe, ela está num contexto em que ela não vai, de repente, para um especialista e vai já dizer, olha, eu acho que eu estou com depressão. Então, ela precisa ficar atenta aos sintomas. Primeiro deles, doutora, ela tem mudanças bruscas de humor e comportamento. Sim. Por que muda o humor, né? Porque o distúrbio, ele vai direto na questão do humor pelo fato de mudar o hormônio. Então, nós temos aqui essa glândula, né, que é a tireoide. Essa glândula é responsável, né, em manter os nossos hormônios no nível bom, onde a gente pode ter uma saúde, né? Quando altera, quando algumas mães têm esse déficit, né? Quando tem alteração, então há uma baixa de hormônio, no hormônio, né? Então, consequentemente, essa mulher vai ficar muito afetada. Uhum. Ela pode apresentar, por exemplo, assim, tá super bem, tá com o humor lá em cima, tá feliz, e de repente ela fica ou super irritada, ou super nervosa, brava, triste. Essa oscilação pode acontecer, então, do legal para o pior. Pode, com certeza. Por isso que é importante a gente estar falando aqui, mesmo neste programa, né? Sobre essa doença, para que as mulheres entendam o que é e, se perceber que isso está acontecendo, tem o tratamento. Pode ir com a ajuda de um médico, de um psicólogo, né? Pode sair desse contexto. Tá. Doutora, um outro sintoma que a gente precisa observar como sintoma de depressão pós-parto seria o pensamentos delirantes e irreais. Com relação a si mesma, com relação ao bebê, com relação ao contexto que ela está vivendo? Aí, Teru, quando afeta essa parte, né? Porque afeta a parte química do cérebro da mulher. Então, aí já não é mais nenhuma depressão. É uma depressão, só que muito severa, e a gente chama de psicose pós-parto, né? Qual a diferença? É exatamente a questão de ter alucinações e delírio. Então, quando está nesse estágio, então a mulher começa a ouvir vozes, né? Ela vê vultos. Isso é muito perigoso. É nesse estado que acontecem suicídios. Tragédias, né? Doutora, mas aqui eu queria saber se essa psicose pós-parto, ela é um resultado da depressão pós-parto ou se ela pode ser um sintoma e se tem tratamento, porque a gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu queria trazer uma luzinha aqui. Sim, a psicose, a mulher que chega nesse estágio da psicose é porque não tratou a depressão, né?
A depressão foi Evoluiu. aflorando, foi evoluindo e aí chegou a psicose. Então, aí é só com o psiquiatra e o psicólogo e precisa muito da medicação. Como é uma fase de amamentação, então por isso precisa muito de ir ao médico para que ele possa indicar a melhor medicação. Tá, tá. Então, buscar ajuda, gente, buscar ajuda. Às vezes, a mulher não vai ter condições de buscar ajuda sozinha, se já chegou nesse ponto. Então, precisa da intervenção dos familiares ali junto. Doutora, um outro sintoma de depressão pós-parto, alucinações que podem ser visuais, auditivas, olfativas, você acabou de falar aqui. Interessante isso, porque mexe com os nossos sentidos, né? Até auditivas e olfativas. Uhum. Altera tudo, né, Teru? Por atingir até a parte química do cérebro, né? O cérebro que manda todas as informações para o nosso organismo. Se ele está alterado, e aí é como se tivesse desconfigurado, aí manda essas alterações para o nosso organismo. Tem que estar atento. Olha essa outra aqui, gente, esse outro sintoma de depressão pós-parto. Alterações do sono. Uhum. Exatamente. A maioria das mulheres, quando tem depressão, depressão no geral, né? Mulheres e homens, mas nesse caso aqui específico de depressão pós-parto, já temos o contexto de que a mulher não consegue dormir porque o bebê, ele tá Já é um ali, começo difícil. é um começo difícil, porque o bebê, ele vai acordando de tempo em tempo, e se tem a depressão, aí a pessoa não consegue dormir, até porque desperta uma ansiedade muito grande. E ansiedade, um dos comportamentos da ansiedade que é afetado é o sono. Então não dorme. Aí perceba como isso agrava Tá. o estado. Porque assim, o cérebro, ele fica a noite inteira ali, sabe? A mulher pensando com pensamentos intrusivos, negativos, do tipo... eu não vou dar conta, por que que esse bebê está aqui, eu não sei ser mãe, eu não vou conseguir educar, eu não vou conseguir... Então, são pensamentos intrusivos, recorrentes e muito negativos. Então, o sentimento é angústia, tristeza, e a angústia leva ao isolamento. Por isso que a mulher não consegue ficar com seu bebê. Porque a angústia faz com que a mulher se isole. E aí o bebê fica ali à mercê. Se não tiver um parente, sofre muito. Agora, eu queria trazer aqui um recado muito importante para você que é mãe e de repente se vê nessa situação. Você não é uma pessoa má porque você está vivenciando tudo isso, todos esses sentimentos, essa coisa louca que de repente está aí com você. Você precisa buscar ajuda. A gente está tratando aqui desse assunto muito claramente para que você tenha segurança de buscar ajuda. E aí, doutora Marli, eu quero trazer mais alguns sintomas aqui da depressão pós-parto, mas qual é o profissional que de repente poderia já ajudar essa mamãe? Seria o obstetra, porque ela vai fazer aquela consulta meio que imediatamente após o parto, ali depois de 30 dias ela também vai dar uma passada na obstetra, na ginecologista, no ginecologista. Seria já esse profissional para ficar esperto, ficar alerta? Sim, pode ser, porque é um médico, né? Ele vai identificar e vai encaminhar. Porque assim, o médico que é especialista na mente do ser humano é o psiquiatra. Tá. Então, o obstetra, o ginecologista, quando identificar esse quadro, vai orientar essa mãe. Você precisa de ir ao médico tal, dessa tal especialidade. E aí sim ela vai e aí segue o tratamento. Tá. Voltamos aqui aos sintomas. A gente tem mais 2 sintomas. Ela tem pensamentos confusos e desorganizados. Você falou um pouquinho sobre isso, doutora. E olha, esse aqui, ela tem vontade extrema de prejudicar o bebê ou a si mesma. Às vezes quer manter o bebê, quer acabar com o sofrimento, na verdade, né? E ela usa o bebê como objeto que está gerando sofrimento. Exatamente, é algo muito triste, né? Os relatos que a gente tem, até em consultório, de familiares ou de mães que nos procuram, são relatos exatamente deste nível, né? Não entender que desejou tanto o bebê
e não entender por que não quer agora, por que está tendo esses pensamentos. Então, como você falou há pouco, Teru, não pense você, mãe, né, mulher que está assistindo esse programa, que é porque você não presta, porque você é uma pessoa de ter um caráter mau. Não é, é uma doença, e doença tem tratamento. N coisas, N fatores pode levar qualquer pessoa a ter uma doença. Então, essa doença tem esses sintomas, isso faz parte da doença. Então, entendendo isso, busca ajuda e vai ficar tudo bem, né? Mas não se culpe, não agrave esse problema culpando a si mesmo, que é o que a Teru acabou de falar agora. Tem cobranças, né? Tem pensamentos extremamente negativos. É porque aqui, gente, no nosso lobo frontal, que é a razão, se ele é alterado, desencadeia uma série de coisas. Precisa de reordenar, reorganizar. Agora, doutora, que interessante, a gente vai conversar ao vivo com a Ana Mentureta, que está acompanhada da Graziella. Olha que interessante, ela passou pela depressão pós-parto e ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente. É isso mesmo, Ana Min? Boa tarde. Oi, Teru, boa tarde a você que está acompanhando a gente aqui no Vida e Saúde. É isso mesmo, eu estou aqui com a Grazi, que passou por essa experiência há cerca de 17 anos e vai compartilhar um pouquinho com a gente essa história. Boa tarde, Grazi. Boa tarde. Me conta uma coisa, sua gravidez foi planejada? Como é que foi isso? Sim, eu me casei e foi planejada assim a gravidez. Mas como eu tive um pouco de medo de engravidar, porque minha mãe teve 4 partos e nos 4 partos ela teve depressão pós-parto. E quando você engravidou, você se lembrou dessa situação, de tudo isso que sua mãe viveu, e isso te afetou de alguma forma, foi isso? Sim, aí quando eu engravidei eu tive medo de ter a depressão também. Aí durante esse período da gravidez eu busquei muito a Deus, né, no período, mas logo que eu ganhei, eu tive assim, princípios de depressão. O que você sentiu logo que você ganhou a sua bebê? Ainda no hospital você sentiu alguma coisa diferente ou foi quando você chegou em casa? Foi mais em casa mesmo, a responsabilidade, né, de você ter um bebê ali em sua mão, né, é uma responsabilidade. E aí eu me lembrei da situação da minha mãe e fiquei com muito medo. E eu sentia angústia, não conseguia amamentar, meu leite secou, não tinha leite, não produzia leite. Então, eu consegui dar mamar para ela por uns 30 dias. Aí Você tinha algum sentimento negativo com relação à sua filha, à maternidade? Teve alguma coisa que mudou drasticamente aí? Mais medo mesmo, medo da responsabilidade. Porque eu tinha uma vida ativa, trabalhava, e aí quando ela nasceu eu parei. E aí eu sentia a necessidade da minha vida, de voltar a trabalhar, eu gostava de trabalhar. E aí quando ela nasceu eu tive que ficar em casa. Você então resolveu voltar a trabalhar antes de completar a licença maternidade, foi isso, Grazi? Sim, com 2 meses eu voltei a trabalhar pela necessidade mesmo. Como ela já tinha saído, né, não conseguia amamentar, e eu voltei a trabalhar antes do período de 4 meses. E hoje em dia, como é que está a sua filha? Você comentou que depois ela teve algum probleminha na imunidade e tal. Hoje em dia, como que ela está? Então, durante, assim, até 1 aninho, ela teve problema com imunidade, teve 2 viroses, precisou ficar internada. Então, isso foi devido à amamentação, né? Aí, no momento, eu senti culpa de não ter procurado uma ajuda para poder resolver essa situação sem ter que tirar ela do peito. De repente, eu poderia ter amamentado ela por mais tempo. Mas o importante é que agora as 2 estão bem, as 2 estão felizes, né, Grazi? 17 anos, está super bem. Obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente a sua experiência. É a história de tantas outras mulheres e tantas outras famílias, né? Mas aqui no Vida e Saúde a gente vai resolver todas essas questões, a gente vai responder tantas perguntas e questões. Não é, Teru? É com você aí no estúdio. Obrigada, Grazi, obrigada, Ana Min, por trazer essa história emocionante. Realmente muito sofrimento, muita tensão,
Mas a gente chegou também no momento, né, doutora Marli, de que a ciência tem evoluído e tem ajudado, de fato, muitas mulheres a sair dessa situação melhor ainda do que a Grazi conseguiu se sair. Chegou mais uma interação que eu queria trazer aqui para a senhora, doutora Marli, que é da Maeli. Teru tem um bebê de 5 meses e venho sofrendo muito, pois preciso voltar a trabalhar e não consigo. Isso pode ser depressão pós-parto? Olha que pergunta interessante. Um grande beijo para você, Maeli. Que Deus te abençoe, querida. Eu posso falar? Pode falar, doutora. Então, Maeli, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque, assim, o próprio contexto que está vivendo de deixar o filho, de ter que voltar a trabalhar, já traz um sentimento muito forte de tristeza, né? Pelo fato de ter que voltar a trabalhar. Então, precisa acompanhar, né? E, se possível, vá ao médico, vá a um psicólogo, né? Mas não necessariamente possa ser que seja uma depressão, tá? Eu acredito, na minha experiência, que aí o que está mais pegando aí é a questão da separação, de deixar a criança. Tá. Então tem que separar, olha, por isso que é importante passar por alguém de fora da família, um profissional mesmo, para entender, para você conseguir enxergar claramente todo o seu entorno, né? O que mais pode estar acontecendo. Chegou mais uma interação que eu queria trazer, doutora Marli. Claro. Olha aí, a Marília Carvalho. Tem como uma mãe continuar com essa depressão pós-parto durante o crescimento da criança? Pergunta interessante aqui da Marília. Obrigada, Marília. Então, ela teve bebê, não tratou e ela vai empurrando com a barriga essa depressão, vai vivendo uma vida mais triste ali. Aí sai do contexto de pós-parto e aí é vida, né? Uma vida depressiva. Então, tem que sempre detectou algo, gente, que está fora do esperado, procure saber o que está acontecendo, porque pós-parto é porque é assim que o bebê nasceu, mas aí o bebê vai crescendo, se torna uma criança, um adolescente, e aí você nunca tratou, aquilo pode ficar internalizado e ser uma depressão profunda, e aí atingir todos os níveis da sua vida. Muito bem. E olha, você pode buscar ajuda de diversas maneiras. Várias igrejas oferecem aconselhamento profissional, acessível para todo mundo. Os municípios têm esse serviço também. Pode demorar um pouquinho mais, mas tem acesso também. Enfim, você não pode desistir. Por favor, não desista de você, porque a gente está aqui torcendo, orando, trazendo informação para você buscar essa ajuda. Tem mais um testemunho, na verdade, que a gente quer trazer nesse momento, que é anônimo. A pessoa diz o seguinte, olha, eu tive depressão com sintomas psicóticos na minha segunda gravidez. Cheguei a tentar suicídio e até tentei contra meu bebê. Por muito tempo, eu o amava e o odiava. Hoje, após 8 anos, descobri bipolaridade e precisei de psicoterapia que me fez compreender e superar. Muito obrigada a você que mandou esse testemunho aqui, porque realmente você é um caso de vitória, um caso que realmente precisa estar atento o tempo inteiro, porque é um transtorno que tem controle, graças a Deus. Mas obrigada por compartilhar aqui para dar força para outras pessoas, outras mulheres passando por dificuldades como você. Doutora, pode falar suas considerações finais, por favor. Sim, percebam com esse testemunho aí anônimo a importância da gente se cuidar, né? Ela já tinha um transtorno afetivo, né, que é a bipolaridade. Bipolaridade, quando você passa por uma emoção muito forte, ou positiva ou negativa, você entra em crise. Então, dar à luz a um bebê foi uma emoção muito forte que ela passou, e aí ela entrou em crise, e aí então entrou na depressão pós-parto. Então, a gente precisa. Eu queria só dar uma dica muito importante, Teru. Para você, mãe, crie, talvez que já passou até pela depressão ou está passando, uma coisa muito importante, querida, é que você crie uma ligação afetiva segura com seu bebê, né? É uma relação entre mãe e filho. Então, abrace o seu filho na medida que você for tendo essa percepção de que, né, ou com o tratamento, assim que você for melhorando,
né, ou saiu da depressão pós-parto, crie uma ligação afetiva com seu filho, de abraçar, de beijar, até de olhar nos olhinhos e dizer que está tudo bem agora, para que a criança, claro, ela não tem a cognição de entendimento como a sua, mas o bebê é muito importante ter uma relação afetiva. Isso vai ajudar muito para o futuro entre você e o seu filho. Que lindo. Obrigada, doutora Marli Portugal. Veio aqui no Vida e Saúde falar de um assunto tão difícil, tão necessário. Muito obrigada, que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe também a sua vida, doutora. Amém, Teru. Muito obrigada de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente se encontra numa próxima aqui, viu? Sim. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo nesse momento, mas já prepara o celular aí, arrasta a cadeira, arrasta o sofá, porque você vai suar a camisa no Acerte o Passo logo depois do intervalo. E ainda vai ter essa receita maravilhosa de hambúrguer nutritivo, hambúrguer saudável para você fazer aí na sua casa. É já já aqui no Vida e Saúde.